Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós começaremos uma breve revisão sobre algumas propriedades dos fluidos, as propriedades fundamentais quando nós estudamos máquinas de fluxo. E a primeira delas é a pressão. Pressão é uma propriedade termodinâmica do fluido, da substância, e essa figurinha vai nos ajudar a compreender o conceito dessa propriedade. Em linhas gerais, quanto maior a pressão do fluido, ou seja, quanto mais pressionado ele estiver nesse esqueminha, maior é a energia que ele possui. Se a gente pensa num escoamento, uma das formas de pressão, uma das formas de energia que o fluido possui é a sua energia de pressão. Juntamente, lembrando lá da equação de Bernoulli, a energia cinética e a energia potencial gravitacional. Então, nesse esqueminha aqui, quanto menor o volume disponível para esse gás, maior vai tender a ser sua pressão. Maior vai ser essa força aqui, considerando que essa área é constante. Matematicamente, a gente pode definir pressão como sendo a relação entre a força, que nesse caso aqui é essa força, ou a força se estiver no equilíbrio aqui do outro lado, dividido pela área, que seria a área transversal à aplicação dessa força. Então, tendo esse conceito em mente, vamos pensar na seguinte pergunta: em que condição é gerada uma força maior? A uma pressão de 1 bar ou uma pressão de 5 bar? Se a gente não pensar muito, a gente tende a responder de forma clara. Ora, é óbvio que quanto maior a pressão, maior a força. Mas é sempre essa pergunta na verdade é uma pegadinha, porque aqui não foi dada nenhuma informação a respeito da área. Se a gente tiver uma pressão de 1 bar sendo exercida sobre uma parede, por exemplo, a gente pode ter uma força muito grande, porque mesmo que a pressão não seja grande, a área, se ela for muito grande, esse valor de força pode ser muito elevado. Agora, se a gente tem uma pressão de 1 bar atuando na saída de um tubo de meia polegada, por exemplo, nós somos capazes de tapar um tubo de ar comprimido com as mãos ou com o próprio dedo. Veja que a força resultante é muito pequena, porque apesar da pressão não ser tão baixa, a área é bastante pequena. Então parece uma brincadeira de criança, mas é uma pegadinha que muitas vezes a gente cai. A gente se esquece que a pressão é uma relação entre a força e a área. A gente sempre tem que ter isso em mente, especialmente quando falamos em máquinas de fluxo, onde essa propriedade pressão estará sempre presente. Uma outra pegadinha seria nessa perguntinha aí: qual a relação entre as pressões dos cilindros? Ora, a gente tem uma força de 100 Newton, uma força de 100 Newton, um diâmetro aqui de 100 milímetros e um outro diâmetro aqui de 50 milímetros. Então, o diâmetro desse êmbolo, desse cilindro, é a metade desse. Então, apressadamente, nós poderíamos responder: ora, a relação entre as pressões é de 2 para 1 ou de 1 para 2, dependendo de qual que a gente adota como referência. Porque o diâmetro um diâmetro é o dobro do diâmetro do outro. Mas é um erro muito comum mesmo, acredite se quiser, as pessoas pensarem desse jeito. Mas, na verdade, a relação de pressão é força sobre área e não sobre diâmetro. Então, a gente teria que elevar essa relação aqui ao quadrado. Então, o correto seria a relação entre pressões ou é 4 para 1 ou 1 para 4, porque a área é diâmetro ao quadrado. Então, se eu tenho um diâmetro que é 2 vezes maior do que um outro diâmetro, a área desse diâmetro maior é 4 vezes maior do que a área relativa àquele diâmetro menor. Parece brincadeira, mas também muitas pessoas se equivocam nesse tipo de cálculo. Por isso que eu fiz questão de trazer essas duas pegadinhas, essas brincadeiras, para chamar a sua atenção. Pressão é um conceito relativamente fácil de compreendermos, mas que requer uma atenção especial para não errarmos nos cálculos. Agora sim, falando um pouquinho de referência de pressão, que é outro conceito bastante importante quando a gente fala de escoamento, de máquinas de fluxo, uma outra pergunta seria essa: é possível obter as leituras abaixo sob as mesmas condições de processo? Então, se você não reconheceu, aqui nós temos uma bomba
um motor, melhor dizendo, acoplamento e uma bomba centrífuga. Então, na bomba centrífuga, o fluido, a água, vamos dizer, entra no centro e sai pela extremidade. Então, aqui seria a pressão de entrada. Essa é uma máquina geratriz, então ela vai colocar energia do fluido, transformar a energia mecânica do eixo em energia do fluido por meio de um rotor que está aqui dentro, mas depois nós vamos estudar com bastante calma esse equipamento. Mas em linhas gerais, a pressão na entrada é menor do que a pressão na saída, porque a máquina coloca a energia no fluido. Então, se a gente pegar para responder essa pergunta, no mesmo instante, considerando as mesmas condições de processo, eu consigo ler, por exemplo, em P1 é nesse ponto aqui, menos 0,2 bar, e ao mesmo tempo 80 kPa. De forma semelhante na pressão 2, eu conseguiria ler 7 bar ou 800 kPa? Que pergunta estranha, mas eu vou explicar nos próximos slides e vocês vão ver o que eu quis dizer com essa pergunta. Tudo dizendo respeito à referência de pressão e também à escala utilizada. Falando um pouquinho de pressão de referência, eu vou usar a geografia para facilitar a compreensão desse conceito. Se nós pensarmos aqui na cidade de Joinville e eu perguntar qual que é a distância de Joinville, essa pergunta não faz muito sentido, porque Joinville tem uma determinada posição, mas a distância é uma posição relativa. Relativa a quem? Depende da referência. Então, nesse exemplo aqui, eu pus Jaraguá do Sul. Então, se a gente fala, poxa, qual que é a posição de Joinville, ou qual que é a distância de Joinville, nós podemos afirmar que é aproximadamente 42 quilômetros a nordeste, tendo como referência Jaraguá do Sul. Agora, se eu adoto como referência a cidade de Curitiba, que está aqui, essa leitura que foi dada anteriormente, ou essa informação que foi dada, não é válida mais, ou ela não vai fazer sentido. Porque se a gente pega 42 quilômetros ao nordeste e a referência mudou, a gente estaria indo aqui tendendo a ir para o estado de São Paulo. Mas na verdade eu quero saber onde está a cidade de Joinville. Portanto, eu tenho que mudar a referência. Se eu mudar, portanto, como eu mudei a referência, a leitura ou a informação que vai ser dada também será diferente. Nesse caso aqui, aproximadamente 120 quilômetros a sudeste. Mas qual que é a posição real ou verdadeira de Joinville? Em relação a Jaraguá do Sul ou em relação a Curitiba? As duas informações estão corretas. O que mudou é a referência. Tendo como referência Jaraguá do Sul, 42 quilômetros, nordeste. Tendo como referência Curitiba, 125 quilômetros a sudeste. Mas a posição de Joinville não mudou, porque eu estava ora em Jaraguá do Sul, ora em Curitiba. E ainda existe o terceiro sistema, que é o sistema de posicionamento global, que os GPS utilizam, que não adota nem Curitiba e nem Joinville, mas é uma outra referência, que seria 26 graus, 18 minutos, 14 segundos ao sul, 48 graus, 50 minutos, 45 segundos a oeste. Então, quer dizer, independentemente da referência, Joinville se encontra sempre no mesmo lugar. Agora, a leitura ou a informação que vai ser dada depende dessa referência. O que eu quero dizer com isso? Joinville é como se fosse, ou a posição de Joinville, é como se fosse a pressão, o estado que o fluido está. Lembre-se que pressão é uma propriedade termodinâmica, é uma propriedade do estado termodinâmico. Então o fluido possui aquela propriedade. E ele não sabe o que está acontecendo do lado de fora. Qual o instrumento que vai ser utilizado para aferir aquele valor, ou qual a referência que vai ser adotada para aferir aquele estado que ele possui.